Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Cheque Mate. Hoje recebemos o professor da UFRN, Jefferson Fernandes. E vamos continuar agora. Quem faz a pergunta é o estudante de radialismo, Lennon Moreira. O senhor é vice-diretor do Centro de Educação da UFRN. Quais os desafios o próprio centro enfrenta no sentido de promover uma educação inclusiva? Os desafios que o centro enfrenta, eles estão muito relacionados aos desafios como a universidade como um todo. É a gente construir um projeto transversal de processo inclusivo, não apenas ficar na própria disciplina. A perspectiva de reinventar o processo de formação do próprio professor, não apenas de garantir a formação do aluno, dos nossos alunos da licenciatura, do curso de pedagogia ou das licenciaturas, no que se refere à educação inclusiva, e também continuar o processo de formação continuada de professores, porque o Centro de Educação, ele dialoga com os sistemas públicos de ensino, não apenas acolhendo ou dialogando com eles para o acolhimento dos alunos em estágio, nas disciplinas dos fundamentos das licenciaturas, mas sobretudo com o processo de formação continuada. E com a restrição orçamentária, e volta a esse tema novamente, os processos formativos para os professores da rede pública se reduziram bastante, não é? Então são essas três dimensões de como a gente vai construir uma pauta transversal nessa área, como vamos continuar apostando na formação dos nossos alunos e como vamos apostar na formação dos professores que já estão nos sistemas públicos de ensino e também privados, né? Porque também a gente atende as redes, colegas, professores que estão em contextos privados de ensino, embora a preponderância seja dos sistemas públicos. Quem faz a pergunta agora é o Manuel Ataíde, do curso de jornalismo. Professor, em relação ao atual cenário das políticas públicas de inclusão aqui no Brasil, eu gostaria de saber quais são as dificuldades para que elas possam, de fato, serem estabelecidas. As dificuldades residem no fato de uma miopia institucional de segmentar a abordagem e não compreender na sua totalidade. Basta lhe dizer que, para se pensar o processo de inclusão na educação básica brasileira, precisa considerar a totalidade do Plano Nacional de Educação. Eu já chamei a atenção de que há um processo de culpabilização do professor pelo fracasso escolar, inclusive em relação à presença, a inserção, a presença do jovem, da criança no contexto escolar, que não seja tipificado nos padrões de normalidade. Voltando, então, nesse aspecto, as dificuldades têm a ver com esse fenômeno da miopia, da restrição, da segmentação do problema. O problema é considerar a totalidade do Plano Nacional de Educação, que apregoa a olhar o fenômeno da educação na sua totalidade. Tinha chamado a atenção, inclusive, das condições precárias da atuação docente, da falta de remuneração adequada, digna, para que o professor possa sobreviver adequadamente com seu salário, tenha condições de investir na sua própria formação, e numa perspectiva mais integrada de olhar o problema educacional. Não é apenas a presença física da criança ou do jovem com deficiência no contexto escolar. É preciso reinventar a própria cosmovisão do que é ensinar e aprender. É preciso reinventar as formas de mediação docente no contexto escolar. Se não considerarmos a diferença como um fundamento da condição humana e, portanto, dos processos de ensino-aprendizagem, esse fenômeno da presença da criança com jovem e com deficiência, ela não vai se dar na sua plenitude. Ela vai apenas responder formalmente a uma expectativa legal, mas efetivamente o percurso escolar dessas pessoas serão frustrados ou restringidos, em decorrência de que não é tratado na totalidade desse fenômeno. E repito, continua um processo de culpabilização do professor, que isso é nefasto para pensar efetivamente as mudanças mais radicais na educação brasileira. Agora é a vez do Roberto Santos, do curso de jornalismo, fazer mais uma pergunta. E quais as suas observações das políticas de inclusão no nosso estado e para onde nós estamos caminhando com isso? Um problema que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, de modo geral, e aí se insere a questão das políticas específicas na área da inclusão,
tem a ver com o plano estadual e o plano municipal de educação. Nós temos um plano nacional que é preciso que essas políticas mais globalizantes sejam materializadas no estado e no município e que, lamentavelmente, esse debate sobre o plano estadual e municipal de educação não está sendo efetivados com contundência em relação à pauta das pessoas com deficiência. A própria universidade gostaria muito mais de estar ajudando, de contribuindo com os processos formativos, mas há um problema de mudança de política de formação que restringiu sobremaneira a nossa capacidade de contribuir com esse processo. Ademais, a gente tem notícias e dados científicos feitos por pesquisas que ainda estamos num processo de tentativa de efetivar o processo de inclusão escolar. Ainda é um processo de presença física das crianças e dos jovens no contexto escolar, mas essa efetivação não se planifica. Já expliquei as razões, decorrência desse olhar fragmentado, não é? E por um outro fenômeno que tem a ver com mudanças de cosmovisão de mundo, é que a compreensão da pessoa com deficiência ainda é pautada muito pelo eixo da vertente biomédica, não é? Que é a preocupação com a carência, com a falta, né? E da irrecuperabilidade do sujeito. Quando a perspectiva da pessoa com deficiência tem que ser olhada pela dimensão social, em que o problema não está na pessoa com deficiência, mas na sociedade que cria obstáculos, que criam restrições para que ela possa exercitar a sua cidadania em plenitude. Esses fatores fazem com que a escola opere muito fragilmente com um efeito, uma visão distorcida do problema, que é a manifestação plena da presença desse jovem, dessa criança no contexto escolar, inclusive tratando esses agentes como problema, não é? E não percebendo a potencialidade, a condição cidadã dessas pessoas que têm direito à escola, não é? Lamentavelmente. A estudante de audiovisual Vanessa Labre é quem faz a próxima pergunta. Professor, o senhor trabalha há muito tempo com essa questão da educação, da inclusão, né, tanto no âmbito da pesquisa, da extensão, articulado com agentes das escolas públicas, particulares, como o senhor mesmo disse. Então, certamente entrou em contato com muitas histórias, muitas situações bem próprias desse universo. Alguma história em especial o marcou? Uma das narrativas que me marcaram profundamente foi de uma jovem professora do Instituto dos Cegos de Sorobã e de matemática, uma jovem professora de Braille e de Sorobã, do Instituto dos Cegos, que me relatou uma experiência no contexto do ensino médio, em que um garoto estava afim dela e que a colega disse para ela que ele estava afim e que ela começou uma aproximação com esse jovem. E quando ela volta no intervalo, em dado momento, está escrito no quadro a seguinte frase: se o que os olhos não veem e o coração não sente, como um cego pode amar? Era uma frase provocativa para a situação que ela estava vivendo e que isso a magoou profundamente. Mesmo assim, ela continuou com um jogo de sedução com o jovem, ainda chegou a namorar com ele, não apenas pelo próprio desejo dela, mas também como uma forma de resistência à manifestação preconceituosa de alguém da turma. Essa expressão me marcou profundamente, eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela e é o título do projeto que eu tenho até hoje, não é? Que nós temos hoje na universidade. Uma outra experiência muito peculiar foi um jovem cego que hoje é nosso consultor de audiodescrição. Ele foi relatando como é que ele organiza as coisas dentro da carteira dele e como é que ele organiza o próprio guarda-roupa dele. Então você tem uma outra lógica, que não é a lógica visual, mas é uma lógica tátil, que tem determinadas marcas e convenções na roupa, ele saber que aquela roupa é tal, que tem tal cor, que é tal estrutura. E do mesmo jeito, a distribuição dos objetos, dos elementos que estão dentro da carteira. Essas duas narrativas, muito pontuais, mostram e ratificam a compreensão que eu tenho, que nós estamos lidando apenas com restrição sensorial. Não dá para reduzir esse fenômeno à falta ou carecimento. São formas estéticas e de saberes de como lidar com o mundo.
como expressar o mundo, como viver no mundo. E é por esse viés que a gente tenta compreender a diferença como elemento constitutivo do humano e dos processos societais, não é? Professor, na sua opinião, por que o ensino de arte nas escolas é tão importante? Ele é importante, o ensino de artes, e aí a gente tem, no contexto brasileiro, uma manifestação curricular formal e legal da dança, da música, das artes visuais e do teatro, porque compreendemos a educação na sua totalidade, como a educação integral, e que a arte passa a ser um componente importante porque ela nos ajuda a problematizar a própria condição humana. A arte, como diria o poeta Manuel de Barros, ela tem um papel de transvisão do mundo, não é? E que a própria condição humana, ele está sempre sendo conduzido a problematizar o mundo e a si mesmo. É assim que a ciência ela desencadeia, é assim que a filosofia também desencadeia seus campos de saberes. A arte tem esse papel também, de como é que ela, nas suas diversas formas de existir, né, ela vai mobilizar o ser humano a reinventar a si mesmo, a reinventar o mundo, não é, e as suas próprias relações com o mundo e com o outro. Esse é o papel dela. E a escolarização da arte, ela pressupõe um movimento sistemático, longitudinal, de que esse processo de provocação acompanhe o percurso de vida escolar do jovem e da criança, não é? Contribuindo com essa educação integral. Certo. O senhor participou de algumas peças, né? E uma delas é Desaparecidos, que trata do sumiço daquelas crianças do bairro de Leningrado. E uma outra, né, sobre mulheres invisíveis, que aborda, assim, o assassinato de prostitutas, né? Por que o senhor acha importante dar visibilidade através da peça, através da arte, desses fatos? Esses dois espetáculos que você faz referência são as produções mais recentes do Grupo Estandarte de Teatro, que é um dos principais grupos de teatro da cidade de Natal. Ele tem mais de 30 anos de existência. Conforme eu já chamei a atenção, quando eu venho para Natal, eu me filio a esse grupo, estou até hoje nele como colaborador cênico. Esses dois espetáculos faz parte de uma trilogia chamada Invisíveis. Nós começamos essa trilogia a partir dos Desaparecidos, que é uma narrativa, conforme você chama a atenção, do rapto dessas 5 crianças. E a gente optou por essa temática acompanhando uma tradição do estandarte de questionar, de polemizar determinados temas, fenômenos sociais, como intrínseco à sua própria estética teatral. De tal maneira que a gente se apropriou de alguns documentos de narrativa sobre o fenômeno ocorrido em Nova Natal e construímos esse espetáculo a partir de uma aproximação estética daquilo que a gente chama de teatro documental, que é a forma de lidar com a cena teatral a partir das manifestações e registros daquilo que acontece na vida social. E que isso se imbrica com a própria capacidade do teatro de fabular a realidade. E aí volta o princípio que eu chamei a atenção da arte como essa capacidade semiótica, sensível, de interpelar o próprio real. A arte, de modo geral, e o teatro em particular, é uma realidade fabular que procura interpelar e problematizar o real. E o estandarte vem procurando fazer isso. Nós fizemos os Desaparecidos, estamos agora concluindo Mulheres Invisíveis, que é justamente a forma de interpelar a representação social do feminino, e não só a representação social do feminino, que nós temos que ir para além da dimensão da prostituta, são mulheres, são trabalhadoras, são irmãs, mas também, sobretudo, dá conta do fenômeno do feminicídio, da violência contra a mulher, que, diga-se de passagem, o Brasil está com indicadores alarmantes em relação a isso, e Rio Grande do Norte também. Então, é uma forma também de problematizar esse fenômeno da morte violenta das mulheres. E o terceiro espetáculo que nós vamos construir, a partir do próximo ano, diz respeito ao trabalho escravizado na indústria da moda. Porque muito da construção da moda como negócio tem a ver com a precarização do trabalho,
do trabalho fabril, né, da terceirização de mecanismos contemporâneos de escravização. E a gente quer tratar desse fenômeno. Então a gente pode esperar mais um espetáculo com esse enfoque nos próximos tempos, professor? Sem dúvida. Próximo ano a gente já inicia o processo do terceiro espetáculo. Agora, eu gostaria de reiterar o convite a todos vocês para 13 e 14 de outubro, no Teatro de Cultura Popular, estarem conosco com o Grupo Estandarte de Teatro, prestigiando a peça Mulheres Invisíveis. A nossa conversa está muito boa, mas o Checkmate de hoje já está chegando ao fim. Eu quero agradecer, professor Jefferson Fernandes, pela participação aqui no Checkmate. Aproveito para agradecer também aos estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa pode continuar conectado com a gente pelas redes sociais. Lá você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então curta e compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Nós também estamos no canal da TVU do YouTube. Não deixe de acessar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!